muito fácil de ser visto no céu, astronomicamente falando, e ele está muito coladinho do teto do Sol. Ele recebeu esse nome de Mercúrio, e Mercúrio é o deus que... Eu ia falar exatamente isso, né? Do domingo, que a gente está sempre trazendo que todos os dias tem energia solar essa semana. Aí eu ia te perguntar se essa é uma semana, se esse é um dia legal, assim, para a pessoa intuir, talvez meditar sobre prosperidade, sobre um novo futuro. Não, aguarde no local, que aí eu dou as dicas lá no... Tô parecendo aquelas Madame Mim, né? Aguarde que no final eu te dou a diquinha que vai salvar. E eu, Cezinha, fala antes. Desculpa. Não, ó, quarta-feira tem a ver com julgamento. Julgar. Mas eu vou construir um pensamento para a gente chegar nesse julgar, né? Então, nessa quarta-feira santa, o que está acontecendo? Então, toda aquela euforia que houve lá no começo e tal, vem vindo numa descendente, assim, começa a surgir um silêncio de alguns mais e mais. Então lembra ontem quando eu falei assim, eu acho nos meus entendimentos que os níveis de magia vão subindo e o nível de agitação vai descendo. E aí, é nesse dia que Cristo fala uma frase muito bacana e que ajuda muito a cristandade também e todos os seguidores de Cristo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é novidade, né? Isso ele está trazendo uma novidade aí para a galera. Então, assim, vem na minha que você passa de ano. Literalmente. Ele está bancando isso. Ele está colocando, então, aquele sol, ele começa a apresentar as verdades dele. Começa a trazer esse movimento de transformação. Mais e mais esse movimento de transformação vai chegando nessa esfera terrestre. E assim, ele já vai falando de uma missão, de algo que tem que vir a ser. Ou não. A questão é assumir ou não. Espera aí que está confuso, já eu desenrolo isso. Mas é um momento que Cristo se coloca como eu sou um caminho. Eu sou um caminho e essa história não acaba aqui. E eu vou te mostrar um caminho. Eu vou iluminar esse novo caminho. E aí ele começa, que nem ele foi na segunda-feira iluminar a Lua, que nem ele foi ontem iluminar Marte, hoje ele vem iluminar Mercúrio. Eu coloquei então, aqui... perdão. Vá. Não, que o Sol começa que foi o que tu falou, né, no início, né? Que o Sol começa a mostrar a potencialidade para mostrar novos caminhos, né? Dentro daquilo que, tipo, para quebrar padrões mesmo, né? Mas, é o novo. Eu coloquei a energia da introspecção, não sei se essa baixa de energia, se esse julgamento ele é externo ou interno. Ou se é uma energia do julgamento que sempre que surgir as pessoas que estão aqui olhando têm que ficar atentas do tipo, independente se for interno ou externo. Entendeu minha pergunta? Não. Melhora para mim. Melhoro. Por exemplo, sei lá, a Kabbalah tem esse negocinho aqui vermelho, né? Que falam que foi rezado no túmulo tá aqui, no túmulo de Raquel, essa fichinha. E ela arrebenta mesmo. E falam que isso aqui é pra gente... Falam que é proteção, mas eu gosto do termo da leitura da Kabbalah que fala que é a proteção principalmente de nós contra nós mesmos. Porque a pessoa que mais pode nos fazer mal somos nós mesmos. Então, quando eu estiver num momento de agressividade com o outro, por exemplo, é pensar o que eu estou fazendo também de mal para mim quando eu faço para o outro, porque somos um, que é o que a gente está falando, de unir os conhecimentos.
E aí o que eu estou te perguntando é se a energia do julgamento desse dia se a energia do julgamento desse dia é uma energia no geral, tipo que para quem está aqui assistindo, sabendo que a gente está falando que todos os dias existem sinais com energias que são muito propícias para aquele dia. Então hoje, se a pessoa vê o julgamento tanto externo quanto interno, ou é só o julgamento interno que transforma? Não, é julgamento. É um momento de julgar. Você vai ver daqui a pouco, quando alguém se coloca numa atitude assertiva e quando alguém cai num julgamento. Tá. Aguarda no lugar. Eu vou fazer perguntas. Então é o seguinte, a quarta-feira ela traz dentro do bojo dela uma energia que eu estava também refletindo sobre. E aí, essa quarta-feira, o que acontece? Jesus sai de Jerusalém de novo, vai dar um rolê e vai até Betânia novamente. Por quê? Porque lá estava a maioria dos apóstolos dele. E nessa quarta-feira é uma quarta-feira de reunir amigos, de reunião, de encontro, em casa. E eu estava pensando assim, e é realmente, né, uma quarta-feira é meio que um dia onde você chama, a gente vai para dentro das casas das pessoas, não vai para a rua, para o bar. Se alguém achar que não é, beleza. Mas assim, eu acho meio que é. Um dia que acontece isso, que meio que naturalmente. As pessoas se convidam para ir para as casas delas. Você não vai jantar na terça ou na quinta, porque está muito próximo do final de semana, mas na quarta é o dia que você fala... aquele dia de vinho, aquela história. Então essa quarta... E isso é uma tradição que já vem lá de trás. E na quarta-feira lá, na Semana Santa, então estava reunido os apóstolos lá em Betânia, e quem estava também junto? Lázaro, que foi o carinha que ressuscitou na quarta-feira passada. Já ouviu falar desse cara, né? São Lázaro. Aí, esse cara tem uma irmã. Eu vou pro bar. Esse cara tem uma irmã. Quem que é essa irmã dele? Maria Madalena. Aquela que a galera ia jogar pedra. E ele fala, quem nunca pisou na bola, joga a primeirinha aí, então. E eles também tinham uma terceira irmã, chamada Marta. E Marta era uma hemofílica. Ela tinha um problema de sangue. E Cristo atuou nessa família de uma maneira que esses três se tornaram amigos muito íntimos. O primeiro círculo também de amizade, junto com os discípulos. Lógico, a esposa e os cunhados. Não, brincadeira, gente. Não estou questionando religião nem história. Perdão. Mas assim, em Lázaro, o que rolou? Rolou uma cura na esfera do espírito, quando ele ressuscita. Em Maria Madalena, o que rolou? Quando ele, naquele momento, quem nunca pecou, ele purifica aquela mulher chamada Madalena e atinge uma cura na alma. E em Marta, a hemofílica, a que tinha um problema de sangue, sangue, olha a simbologia. É uma cura no corpo físico. Legal. Então ele está mostrando, e isso foi acontecendo, não aconteceu nessa semana, foi acontecendo. Ele mostra as possibilidades de cura de corpo, alma e espírito. E por isso, essas três pessoas estavam ali reunidas nesse encontro, nessa quarta-feira, onde Cristo está com seus apóstolos. E Maria Madalena, o que ela faz? Ela lava os pés de Cristo. Mas como isso ocorre? Então hoje é o famoso dia do lava-pés, essa cerimônia tão bonita. Olha a quantidade de símbolos que está por trás disso. Primeiro, Maria Madalena, com essa cura da alma, ela se torna uma sacerdotisa. Ela se abre para essa divindade.
ela escolhe um caminho da devoção e do amor. E no meio daqueles 12 barbados lá, daqueles apóstolos, os caras e não sei o quê, essa foi a única mulher, a única pessoa, e era uma mulher, então naquela época, vamos contextualizar que as mulheres sofriam uma certa discriminação e que vem ocorrendo ao longo da humanidade. E essa mulher tem a sacada, ela percebe que aquele Cristo ia ser sacrificado. Então, quando ela unge os pés, primeiro ela passa uns óleos no cabelo, a história completa é essa, ela passa uns óleos no cabelo dele e tal, e depois ela lava os pés com o melhor perfume e com as suas próprias lágrimas. E eu gosto que o perfume, eles falam da lavanda. Quando lavaram os meus pés, era a água, olha, me arrepia de falar, era com lavanda. E aí eu fui perguntar o porquê. E disseram exatamente isso, que a água que foi lavada, ela tinha essências de lavanda, quando lavavam os pés de Jesus. Lindo, né? Então essa sacerdotisa, ela se ligou daquele momento e ela começa a preparar o corpo físico daquele ser para uma transição que vai ocorrer no final da semana da chegada do novo sol. Mas aquele antigo sol vai morrer. Aquilo vai morrer. E ela... Ai, desculpa, te cortei. É porque eu vi a Fê entrar. Ah, Fê, minha senhora. É a audiência da minha senhora. Ai, que maravilhoso. E quem que é, só fazendo um parênteses, e quem que é o arcanjo desse dia? Rafael. Rafael, que é o arcanjo da cura, da saúde, do corpo físico. Então aquele corpo físico, Maria Madalena então está preparando aquele corpo físico. Só que nessa história toda, também existia, vou chamar eles de seres mercuriais. Tanto Maria Madalena quanto Judas, o que traiu, são seres que a gente chama de mercuriais. E o que são seres mercuriais? É que eles agem para o externo. Ah, minha senhora. Então, eles agem para o externo para se mostrar como um exemplo para os outros. Ele tem que ser visto como Mercúrio. Em contrapartida, Judas fica absurdamente emputecido com aquilo. Por quê? Segundo a Bíblia, né? Porque ele achava que aquilo era um disparate, totalmente desnecessário gastar óleos muito caros. Para que aquilo? Ele não via um para quê. E aí eu faço uma referência com o que aconteceu lá com os vendilhões do templo ontem, quando os caras chegavam lá e compravam o cabrito. Não tinha uma relação de devoção e de amor. É essa relação de devoção e de amor que Maria Madalena apresenta. Então é uma espiral ascendente. Enquanto Judas representa, olha a palavra, representa uma espiral de descendente, de sombra, que culmina em suicídio. Eles são os dois polos. É uma encruzilhada, foi uma escolha, mas foi uma escolha calcada no quê? Julgamento. Sabe que lá durante o caminho, eu tive uma pessoa me falou sobre isso, né? Um dia eu comecei a chorar muito, assim. Quando eu me toquei do que estava acontecendo, porque eu não tinha entendido, né? Pô, eu estava cansada. E aí me disseram que antes de eu sentar para jantar, eles faziam uma oração católica e que ali era dali, né? E eu tava num lugar que era por donativo, então era da igreja e por mim tudo bem, a gente tinha tomado banho, só queria ficar em paz. Quando eu vi que a gente foi lá pro altar, e aí que eu contei que nós estávamos em 7, que eu vi que tinham 3 senhores que estavam preparando a água, que eu comecei a chorar muito, assim. E aí eu comecei, porque ninguém estava entendendo. E eu realmente chorei, porque eu fiquei muito envergonhada daquilo, sabe? Foi muito forte para mim estar ali.
E depois uma das senhoras, eles eram italianos. E essa senhora, ela estava me contando que no dia que essa cerimônia, a importância, foi um dos melhores dias da minha vida, assim, em todos os caminhos que eu fiz em Compostela. E ela estava me falando que o dia, que a importância disso, porque ela se emocionou quando ela veio lavar meu pé e ela viu que eu estava em prantos, assim, que ela tinha que falar um texto e ela não falou. Ela ficou travada. E ela veio me contar que quando teve o lava-pés, aí ela foi falando sobre os apóstolos que estavam ali, que tiveram seus pés lavados. E aí ela também falou sobre Pedro, que não queria deixar que o pé fosse lavado. E aí ela explicou assim, e aí ela foi contando o que ela associou daquele meu choro e por que ela ficou tão travada na hora, né? Porque, enfim. Mas o que ela contou para mim foi que todas as pessoas que passam por esse dia ou que estão nesse dia e percebem a energia crística que está relacionada a ele, percebe que a gente veio nesse mundo porque o sol, ele não se beneficia com a própria luz, mas ele veio para beneficiar os outros, né? Um rio, ele até pode correr com a sua água, mas quem fica beneficiado são os peixes que estão ali, são as pessoas que se alimentam dele. Então, as pessoas que percebem a energia desse dia, elas percebem que a gente veio nesse mundo sim para poder servir, e aí sim a gente retribui, mas que nesse dia os apóstolos foi como se tivesse renascido essa consciência de que, opa, algo está surgindo muito novo e uma responsabilidade nova para todos nós, porque quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Então, o que está acontecendo, né? Porque era tudo muito novo para todos. E para mim ficou muito forte, assim, esse aprendizado desse dia, sabe? Enfim. Não duvido. Não duvido. Deve ter sido super. Ela falando foi muito intenso. Porque eu não estava entendendo a semana, nem tinha me tocado, porque para mim foi muito intenso. Mas é um momento muito forte. Muito. Essa para mim talvez seja assim a entrada em Jerusalém e esse momento são para mim as duas grandes unções assim que tem assim rolando assim antes, que vai culminar amanhã, né? Amanhã é na Santa Ceia, então ali pau, vai força total. E é incrível, né? Porque é aí que eu pego e me pego como que eu gosto de dizer assim, até honrando muito um mestre meu chamado Cessé. A gente se tornou... Beijo, Cessé. Ele me ensinou a ser um anarquista espiritual. E o que eu entendo sobre o anarquismo espiritual e o anarquismo na essência correta da palavra, não é bagunça. Mas um anarquismo, você imagina... É por isso que... deixa eu construir um pensamento assim. É por isso que eu calco tanto no lance da responsabilidade espiritual e maturidade espiritual de cada um. Você não precisa, eu desconfio de lugares que ficam dizendo para mim assim, agora você tem que ficar sentado ali, você tem que dar 3 pulos para a direita, você tem que nada. Você tem que sentir o que o teu mestre interior te diz. Imagina se tivesse um fiscal ali para pegar na mão da Maria Madalena e falar assim, tira a mão, não encosta no cara. Enquanto os 12 apóstolos estão lá panguando, olhando, ela tem uma puta de uma intuição e vai lá e faz. E faz o que tem que fazer e fez bem feito. E acendeu. E o outro ficou no julgamento, ficou putão, achando que estava tudo errado, entrou nesse julgamento. E o que aconteceu? A espiral descendente caiu. Caiu. Então, assim, não é que os dois amavam Cristo, e Cristo amava os dois, e cada um à sua maneira. E ele conseguiu acolher essas duas vibes. A vibe tanto da devoção e do amor, quanto a vibe do suicídio, do completo. Então, aí do julgamento. O julgamento que levou a pessoa até esse lugar. Então, Mercúrio vem nos falar da superação do julgamento. Aí, Flower. Da superação do julgamento. Porque o Mercúrio, quando a gente lida com a astrologia, aí já é uma outra ciência, a gente está falando que Mercúrio ele simboliza o intelecto em ação. Se você deixar esse intelecto
em ação rodar, você vai julgar. E vai julgar o coleguinha o tempo todo, vai ficar lascando o dedo. Coleguinha, você tá errado, você tá errado. Mas aí a gente volta no dia anterior, onde a gente lembra que primeiro, que ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. E reconhece no próximo o teu canal de evolução. A tua possibilidade de dar um salto e não ficar aí achando que você é o rei da cocada preta, fazendo uma porrada de cagada. Então, quando vem o coleguinha e mostra a tua sombra, valeu, coleguinha, obrigado. Se eu vou conseguir lidar com ela ou não, é outros 500. E aí, então Cristo acolhe isso e vai transformando, vai iluminando essa força mercurial. Historicamente, o que aconteceu? Judas fica muito bravo e começa a arquitetar seu plano de traição. Essa é uma das histórias. Eu, particularmente, sempre achei que Judas foi um cara super top de linha e bancou uma história de ser execrado por eras e eras e eras, e justamente ser essa simbologia dessa encruzilhada do julgamento, ele bancou isso, representar isso, falou, tá, beleza. Por quê? Porque eu entendo que ele... Quando eu vi... Você já viu aquele filme A Última Tentação de Cristo, do Godard? Foi um filme super polêmico na época e tudo mais. Esse filme vale a pena assistir, se você nunca assistiu, Xê. Ele traz uma perspectiva de um entendimento assim, e se Cristo não tivesse bancado a missão? Entendeu? Se ele tivesse sucumbido à tentação e falado, quer saber, meu? Vou aceitar... Agora que eu tô transformando água em vinho, eu vou ficar aqui mais Vou ficar de boas e vou tomar todas até o fim da vida. E foi muito legal. E assim, eu entendo... Eu vi muito o nosso Jesus Cristinho da chamadinha da live. Então, mas eu entendo que Judas foi o cara que falou assim, eu não vou te deixar pipocar. Sabe aquele teu amigo mesmo, aquele brother que você vira pra ele e fala assim, me ajuda, eu sei que eu vou pisar na bola, mas não me deixa pisar na bola? Eu acho só, que... A Fê escreveu aqui, achei tão legal, ó. Ela escreveu, bora acender, fazer o que precisa ser feito, ser canal. Deixar a força criativa expandir, realizar e superar os julgamentos, transcender. Aceitar o coleguinha como ele é. E aí em cima ela escreveu, o coleguinha é professor sempre, né? Porque é exatamente isso. E ontem a gente comentou sobre o Judas, né? Que eu ainda te falei que nesse testamento de Judas, que eu gosto muito, pô, eu li, depois eu fui lá pegar a Bíblia para pegar o testamento de novo e eu comecei a marcar, porque literalmente, assim, mostra essa visão de um Judas que, caraca, se questionou de, putz, eu vou mesmo, se eu for lá, é isso que vai acontecer. Não, mas eu preciso ir. Então, eu vou. E aí mostra Pedro como o cara que negou, né? E mostra também todo esse olhar. Pipoqueiro. Por isso que ele não virou para Pedro e falou assim, Pedro, banca essa. Não ia. Isso me falava não ia. Que estava preso. O dia que essa senhora estava contando a história, ela contou do Pedro que chorou muito no altar, tal, e das coisas que ele não bancou. Então, a gente não sabe que a gente tem aqueles brothers que a gente pode ligar às 3 horas da manhã e falar assim, cara, deu tudo errado. Me ajuda a assinar o BO. E o cara aparece para assinar o BO junto. Foi ele, para mim, né? Se precisar, com toda certeza vai acordar vocês de madrugada. Tira do gancho. Meu checklist de pessoas, beleza, vamos lá. Tem isso mesmo, mas tem toda uma energia, né? E ontem a gente até comentou isso, de poxa, a gente tá aqui, tem um propósito. Então vai lá e vive o teu propósito, porque se ficar se escondendo dentro da bolha, bicho, se tu ficar te escondendo atrás do julgamento, atrás do achismo, tu tá aqui, tu tá emparedado, né? E pra, tipo, não vai dar mais.
Então, mas aí que tá, né, Pô, pra gente poder sair do nosso lugar, sei lá, pra gente poder olhar a vida que rola aqui fora da nossa casa, tem que levantar do nosso trono, né? Tem que deixar de ser reizinho e entrar em ação, entendeu? Então, tipo, Tem é que ir para isso, é o ação. momento. Esse é o momento, né? E percebe assim que a história está permeada de ações de não da divindade, mas são humanos atuando, então co-criando realidade. Isso é o mais importante. Nas tradições xamânicas, o que a gente diz que é depressão? Depressão é quando isso aqui, ó, a nossa capacidade de co-criar realidade, e isso a física quântica explica, isso já está mais do que explicado, que a gente consegue criar a realidade através das nossas mentes. Essa mente é capturada e aí você fica sem a capacidade de co-criar. E aí acontece com você, você fica com a boca aberta vendo televisão, numa profunda depressão. E aí as tradições nativas falavam que precisava fazer uma jornada, não sei o quê, e resgatar a alma daquela pessoa que foi capturada. Por quê? Porque está assim de entidade, assim de forças, querendo capturar essa capacidade que a gente tem de criar, de pensar, de elaborar. Assim. Que querem, e aí você, se bobear, a gente vira um zumbi. Talvez para mim, só para terminar o pensamento, talvez para mim essa história de COD-19, que está deixando todo mundo em casa, é justamente isso. É olhar assim e ver o que você está cocriando. Tem gente que está fritando, porque não está cocriando piparopa nenhuma. E aí o cara olha para o lado e fala assim, cara, só estou pagando boleto. É isso. Não estou criando nada, não estou pintando um quadro, não estou escrevendo um livro, não estou cuidando do meu filho, não estou escrevendo, estudando, não estou fazendo um instrumento, um treino, um esporte, sei lá. Não estou atuando na vida. Quando eu comecei a andar muito contigo, eu comentei isso na primeira live, né? Na segunda-feira, como é que foi, que aí saiu das jornadas e eu comecei com tudo que tu fazia e tal. E uma das coisas que eu frequentei muito, e para mim foi um processo curador enorme, foi as reuniões mesmo xamânicas, com o do sacramento, né? Olha, Carol Canté! Nossa, que honra! Oh. Ai, a Carol é maravilhosa. E eu acredito que esse é o resgate, né? Que é muito interessante do sacramento. Tanto que eu chamo de sacramento porque para mim realmente é muito sagrado. Porque faz a gente voltar a acessar isso, né? O nosso poder de resgatar a realidade, transformar e também de cocriar, né? Uma nova realidade. E isso é o tão interessante, né? O processo de cura. E isso também é um processo que todo mundo tem medo, porque realmente a gente vai lá para cantos obscuros para botar a luz Então, na mas aí que está o exemplo de Maria Madalena. Ela foi curada Eu não sei quem é, mas para mim você também é uma honra em flor, Fábio. Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Maria Madalena, quando é curada na alma, naquele momento do atire a primeira pedra, ela escolhe ascender. Foi uma escolha. Ela não caiu. Então, assim, qual que é, então, quando a gente volta lá no começo do nosso papo? Aquele elemento mercurial da quarta-feira, então, assim, essa superação do julgamento, que é uma semente que é muito enraizada dentro da gente. E quando a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando de uma coisa assim. Mercúrio é um deus relacionado com os comerciantes, com os viajantes, com os ladrões. Essa turma. E Mercúrio, por ser esse elemento de transição entre o terreno e o divino, ele que carrega essas mensagens, existe um equilíbrio nessa troca. Então,
o convite da quarta-feira, desse dia, é o seguinte: existe a tarefa do dia a dia, mas existe o imponderável. Se a gente deixar fluir essas duas energias, existe a possibilidade, olha a palavra, a possibilidade de intuir o certo, que foi que Maria Madalena fez. Era imponderável acessar Jesus ali naquele momento e lavar, e ungí-lo. E ela foi lá e foi. E fez. É um imponderável. Intuir. E aí vem a intuição. Vem aquele movimento que faz a magia acontecer. É o impulso. Lembra? Pensamento, sentimento, realização. E aí a gente volta aqui para nossa velha conhecida. Hello! Só que eu vou até guardar um dia de recuerdo. Guarda, opa! Vamos lá. Lembrando então dos 4 arquétipos: guerreiro, curador, mestre e visionário. Hoje, na quarta-feira, nós estamos aqui no curador. No curador, nesse Cristo que tá sendo ungido em água, em óleo. Então ele está sendo, de novo, preparado, como era a tradição da época, como ainda é, né? Os óleos e tal. Mas ele está trazendo essa cura para o corpo, para o físico e para o espírito. E já está se preparando com essa maestria onde ele coloca: eu sou a ressurreição e a vida. Ele já está trazendo, então, o próximo quadrante de maestria, onde ele vai fazer finalmente esqueci a palavra, Mutação? Não é nem transfiguração, esqueci o nome. Aquela palavra que eu te falei, olha, esqueci, gente, sorry. Daqui a pouco eu lembro. Transubstanciação. Tá. Faz a transubstanciação, que é a presença do Espírito Crístico agora está prontinho para entrar no pão representando a carne e no vinho representando o sangue. E tudo isso com a consciência, né, do não julgamento e do amor, né? Porque é o pão representando a carne, o vinho representando o sangue para alimentar, independente da história pregressa de cada um, mas dando o melhor que tem naquele momento de união, né? Sim, dando o seu melhor. Porque é isso que eu tô vendo que algumas pessoas que estão seguindo a gente aqui, eu vou reforçar isso, que a gente não tá falando de religião aqui, mas pra gente aprender a lidar com as energias que estão aí no universo, é que nem a força da gravidade. Se eu largar o copo no chão, ele vai quebrar aqui, em qualquer canto. Então, a gente tá falando sobre essa energia, essa força crística que existe, sobre o quanto a gente pode se beneficiar dela para beneficiar o todo, né? Se a gente acessar ela com consciência todos os dias. A Lívia também entrou aqui e a Fê deixou uma oração. Associando, então, com outras vertentes que estão acontecendo, né? Então, já trouxemos o arcanjo do dia, que é Rafael. Tinha que ser Rafael nesse dia. Tinha que ser ele, como foi Miguel lá no domingo. E eu acho que eu não falei o de ontem, né? É Samael. Não falamos. Conhece Samael? Samael é o da coragem e clareza do pensamento, porque ontem foi o dia das perguntas capciosas. César é o que é de César. Mas, junto, e também trazendo esse entendimento, então, que Cristo está percorrendo esse caminho. E ele vai chegar até aqui no visionário, onde se vai fazer a ressurreição dele. Então, minha amiga, para essa quarta-feira é realmente uma reflexão é uma palavra combinada, né? Dessa superação do julgamento. É um chamado mais para o intuitivo, para isso que a gente está fazendo aqui hoje e agora, entendeu? Deixar, às vezes, lógico que tem uma guiança aqui, tem umas anotações, tem um estudo por trás,
mas também deixar esse imponderável, esse flow acontecer nessa conversa. É esse o grande convite. Um convite de ouvir mais, de observar mais. E quando a gente chegar... Lembra disso que eu vou falar depois, a gente vai amarrar com a estrela de 5 pontas, lembra? Esse é o momento de se abrir como um cálice para receber. Tem muito a ver com a pergunta que a Ana colocou ontem sobre as medicinas, e a gente acabou não respondendo ontem, hoje eu já respondo aqui na live. Ela fez uma pergunta assim, existe a medicina dos minerais, existe a medicina dos vegetais, existe a medicina dos animais. E a medicina dos homens? E eu falei para ela que o meu entendimento da medicina dos homens, o meu entendimento xamânico... No xamanismo, cada animal tem a sua medicina, né? Cada elemento tem a sua medicina. Qual a medicina do ser humano? E eu entendo que o ser humano, na real, é um grande receptáculo para a gente receber e lidar com essas medicinas. Essa foi o momento, essa palavra lidar é que para mim foi o que pegou para Judas. Ele não soube lidar internamente com essas forças que estavam acontecendo, enquanto Maria Madalena conseguiu. Estou falando de representações, não estou falando de personagens, mas eu estou falando dessa energia, como a gente falou lá atrás, vamos dizer que são arquétipos, são energias e tudo mais. Então esse arquétipo chamado Maria Madalena conseguiu, entrou e pô, esse arquétipo chamado Judas entrou, não conseguiu e caiu. Sim, qual é a simbologia, né, ligada a isso, né? Exatamente. Então, é um dia que tem uma misericórdia mesmo, sabe? Uma compaixão pelo coleguinha. Porque muitas vezes a sombra do coleguinha está mostrando onde você está pisando na bola, sabe? Todo mundo aqui, ninguém é bobinho, todo mundo aqui sabe, meu, o que tá te incomodando no outro está dentro de você. Não precisa ficar chovendo no molhado. O que eu costumo dizer para as pessoas mesmo quando a gente não concorda, né? Pô, porque às vezes, parece que o outro tá de mimimi e tal. E eu tenho muito disso, porque eu sou muito direta em umas coisas e muitas vezes eu acabo ferindo por aquilo que pode ser o melhor que eu tenho, que é a comunicação. E aí eu fico pensando, caramba, o que me move nesse mundo, né? Se eu quero realmente passar pelas vida das pessoas, deixar o meu melhor, essa pessoa que recebeu de uma forma diferente aquilo que realmente eu queria falar, então ela recebeu do jeito da compreensão de mundo dela. Se eu tô conectada com o meu propósito, eu volto sim para essa pessoa para procurar me comunicar diferente, ou procurar não ser agressiva, ou falar sem julgamento, ou pensar que ela me mostrou algo que tá em mim e que se eu melhorar com ela, eu vou melhorar para minha vida inteira com todas as outras pessoas. Então, acho que isso da sombra, né? Tudo bem, o mimimi pode ser do outro, mas ele tá me mostrando que para mim continuar conectada com o que eu quero na minha vida, então ter uma vida de significados, se eu melhorar aqui com essa pessoa, essa situação vai parar de ser repetitiva, né? Porque ela vai curar dentro do meu sistema e vem as próximas. Sim. Então, quando a gente permite esse novo dar uma iluminada no nosso Mercúrio, nesse nosso mensageiro entre os deuses, iluminar a possibilidade do novo, a possibilidade de agir diferente. E talvez foi isso que Maria Madalena fez, ela agiu diferente. Enquanto Judas agiu como antigamente. Não gosto mais de você então. Vou te dedar. Fudeu. Caiu a casa. Entendeu? E aí ele fica numa esfera muito pequena. Fica limitado. E esse novo sol está falando isso. Abre. Abre, 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 abre. Ilumina essa coisa louca que vocês têm aqui. Então, é por isso que eu entendo, de novo, que ele está aqui, no curador, iluminando, 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 iluminando. Amanhã a gente vai para o mestre
onde eu falei assim, então, o mestre é um lugar da terra. Não foi? Desculpa, a Ju escreveu aqui, ó. Ontem eu fui dormir rezando e pedindo para eu ver além da minha bolha. Me dar uma guiada para olhar além, uma guiança para olhar além. Hoje acordei com ter sol. Fica a dica. Mas que bom, Ju, olha, melhoras, amiga. mostrou, daqui a pouco já cura, ao menos agora botou luz. As curas estão assim, ó. Melhoras. Então amanhã é um dia onde ele vai entrar no quadrante que representa o outono, né? Que representa um fim de um ciclo, que representa o quadrante da terra, do mineral. Olha só, no dia que ele vai fazer a transubstanciação, ele está no mineral, ele está na terra, ele está aqui colocado. Isso é muito importante. É por isso, então, para quem não pegou ainda as nossas lives, eu estou repetindo, assim, é por isso que eu estou fazendo esse ciclo, porque nesse ano eu entendi uma coisa que é essa entrada do sangue crístico no planeta Terra. Foi muito impactante, assim, para mim. Aí fui buscar um pouco contextualizar um pouco historicamente e tentar aí criar alguns pensamentos, uma troca de... Na real, isso aqui, gente, também é mais uma troca de conhecimento e de opinião, tá? E pode contestar também, né? Pode me xingar. É uma construção, não xinga não, gente, é uma construção. O que é legal falar, não sei se você tem mais alguma coisa para falar do dia de hoje. Pode ir falando aí que eu tô vendo aqui. Não, é só para aproveitar mesmo esses minutos que a gente ainda tem, pedir pro pessoal que tá aqui, ou ao menos a galera que me segue e não te conhece, para entrar nas jornadas, para seguir, que você é uma pessoa que eu sempre falo, né? Sempre falei das viagens lá para Peru e tudo mais. Tem um trabalho bem legal. Então, só para o pessoal poder entrar. E aí eu vou pedir, ó, para a gente bater aquela foto, para a gente poder... para vocês poderem marcar a gente, o Panelli e eu e tal, só para já deixar isso salvo. O Panelli fica assim, mas eu quero meu Gimo Cupim. E aí, quando eu contar, vocês pintam a tela, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Posso marcar a gente, por favor? Falar que você também vocês estão preparando o link com as lives para depois o pessoal ter a continuidade e que a gente quer fazer a continuidade também para os outros dias, assim. Então, para marcarem muito esse horário, que quando quiser ter alguma informação, alguma conversa que seja realmente construtiva, assim, de troca de conhecimento, no perfil do Jornadas e aqui no meu a gente vai estar juntos, né, Pan? Sim. Bom, eu acho que hoje, assim, hoje é isso. Hoje o que a gente tinha para falar é isso, senão a gente vai ficar enfeitando o pavão, na real, enchendo linguiça. Eu acho que a grande mensagem é essa, gente. Então, essa história, ficar com essa história de Maria Madalena, dessa humildade, dessa devoção, de um caminho de amor, e esse outro lugar dessa encruzilhada, onde um devaneio te leva para um lugar sombrio, que culmina até num suicídio, de uma maneira mais exacerbada. E atenção, né, então, com essa coisa do superar julgamentos, eu acho que é uma possibilidade bastante interessante que é aí que está rolando. Amanhã, então... Não, que dentro desse exemplo que tu deu agora, do último, também o lance do equilíbrio, né? O quanto é interessante a gente buscar o equilíbrio, né? Porque tu deu o exemplo da Maria Madalena, que soube lidar nesse conflito todo, e de Judas, que ficou perdido. Então, foram duas intensidades válidas, mas que tiveram ações totalmente diferentes, né? E por isso os resultados, né? Então, pra gente sempre ter essa calma de buscar o equilíbrio. E você vê que louco? Ela acontece justamente no meio da semana. Olha, então, assim, é aquele momento que você tem a possibilidade de vou marcar uma trip pra praia, ou vou ficar em casa esse final de semana e não fazer nada. Olha que louco que é. Então,
É por isso, é essa atmosfera que permeia nossas vidas, que acho que é legal a gente ir revelando, para quem está afim, lógico, porque dá você começa a se ligar nos flows. E amanhã vai ser um dia legal, porque amanhã, quinta-feira, é o dia da última ceia, é um dia super forte, eu tenho experiências eucarísticas bastante profundas, muito tocantes para mim mesmo. E fica a dica assim, hoje é dia de lava-pés, viu? Faça o que você achar que tem que fazer com essa informação. Boa. É isso. Então é isso, Tuita. É isso, acho que é isso. Um beijo para todo mundo, foi ótimo, está sendo ótimo. Espero vê-los amanhã aqui neste mesmo bate-canal às 2h30, certo, Tchê? Certíssimo, agora eu já sei. Amanhã vocês já sabem, eu entro, o Panelli entra e eu vou lá pegar meu café. Enquanto isso ele vai tocando e depois a gente sai. Vocês sabem por que ela entra primeiro, porque eu não manjo porra nenhuma disso aqui. Beijo, tchau. Beijo. Até amanhã. Até. Beijo, beijo, beijo. Gente, obrigada para todo mundo que veio. Fê, linda. Obrigado para todo mundo aí. Por favor, hein? Muito obrigada para todo mundo. Ó, o Panelli já saiu, me deixou. Ó, beijo para todo mundo. Até amanhã, viu?